Missão integral é um desafio para os dias atuais, onde o mundo moderno está em conflito. Nós vemos o sistema do mundo corrompido, nós vemos a igreja fria espiritualmente. Quantas coisas está acontecendo? O atendimento na parte social, saúde, educação. Gente, os dias atuais não está, sabe, o mundo moderno não está, para muitos, acompanhando a necessidade do povo. Quantas coisas estão sendo banidas? Nós podemos ver, a começar da família, os valores da família. Quantas coisas está acontecendo, muita maldade, o pecado tem, sabe, tem imperado. É muita coisa, isso é no mundo inteiro. Nós estamos vendo o consumo desenfreado, ninguém divide nada com ninguém, ou seja, o mundo está, sabe, passando por uma crise. E a humanidade, eu creio, em geral, pede socorro. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, nós vamos ler aqui o que está escrito. Presta atenção. Vai falar de comunhão, a comunhão dos cristãos na igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui essa palavra que nós acabamos de ler. Essa palavra, ela está nos mostrando, nos apresentando características de prática, de missão integral. Aleluia! E naquele tempo, passando por perseguições, passando por, sabe, tudo enquanto é tipo de dificuldade, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha voltado para o Pai, e ele tinha ensinado, ele deixou o ensino, ele deixou a ordem. Se você for ver aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você vai ver Lucas, né? Ele fala assim, olha, em meu livro anterior, que é o Evangelho de Lucas, né? Ele fala para uma pessoa, para Teófilo, e escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus, ele deixou o legado, ele deixou o ensino, ele é o caminho, a verdade e a vida. E para entendermos o que é missão integral, é necessário observarmos como está a igreja hoje, como Jesus, ele deixou a igreja, como ele ensinou e como nós estamos vivendo nos dias atuais. A igreja de Atos, amados,
como nós lemos aqui, ela perseverava. Mas a igreja de hoje, ela negocia. A igreja de Atos buscava e falava a palavra. A igreja de hoje, amados, sabe o que ela faz? Ela busca meios para dar certo. Atração, diversão, não é verdade? Não busca o Espírito Santo. Porque como o Senhor Jesus, quando ele voltou para o Pai, ele falou: não vou deixar vocês órfãos, mas vou deixar o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo de Deus, nada somos, nada podemos fazer. A igreja de Atos buscava, sabe, conhecimento de Deus. A igreja de hoje simplesmente quer atração, quer coisas diferentes, quer modernismo, não lê mais a Bíblia, sabe? Pega tudo pronto. A igreja primitiva, a igreja de Atos, tinha comunhão e cria no poder de Deus. Mas a igreja hoje está buscando efeitos de luzes, fumaça, entretenimento. Muita mentira, muito engano, falsos profetas. Não estou generalizando, amados, mas é a nossa realidade. Sabe, concentravam nas orações, sabe, buscava o Senhor no jejum, na oração, na consagração, sabe, juntos ali eles se reuniam, buscando o recurso de Deus, buscando as revelações, as direções de Deus. O Espírito Santo ali batizava, o Espírito Santo revelava, o Espírito Santo ali corrigia. Mas hoje busca recursos do homem. A igreja primitiva, ela avançava, sabe? Ela tinha temor de Deus. Hoje as diversões, os combates, as mágoas, invejas têm tirado, sabe? Tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor. A glória do Senhor, amados, precisa ser real no nosso meio. A glória de Deus é a presença dele, e para ter a presença de Deus, nós precisamos ser verdadeiros adoradores, nós precisamos, sabe, renunciar o nosso eu, a nossa vontade, nós precisamos confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, andar como Jesus andou, sabe, seguir os ensinamentos de Jesus, aleluia, e fazer, sabe, a obra da forma que ele ordenou. A palavra do Senhor em Apocalipse fala assim: ai daquele que tirar que seja uma vírgula da palavra de Deus. E a palavra do Senhor tem sido mudada, os ensinos têm sido mudados por muitos. Então nós precisamos de entender que a igreja pregava o reino de Deus, a vida eterna. É para isso que Jesus veio no mundo, para nos religar a Deus novamente, perdoando os nossos pecados, para a gente morar na eternidade com Deus. E hoje se prega prosperidade. A maior parte, sabe, não explica. Alguns explicam, mas muitos não explicam que prosperidade não é só financeiro, não. Prosperidade é você ter uma vida de paz, você ter uma vida de integridade, é você ter uma vida de relacionamento com Deus, amar o seu próximo, viver em comunhão, em unidade. Isso é prosperidade. Eles viviam alegres de coração, o povo de Atos, na igreja que nós lemos, eles viviam alegria. Hoje o povo vive no orgulho, na soberba, buscando cargos, buscando reconhecimento. Eu sei que essa palavra para muitas pessoas, muitos não vão aceitar, mas quem conhece a Deus e quer viver uma verdade, quer viver uma vida de santidade, leia o livro de Atos e vê como que era o início, como foi o início. Eles não tinham medo de morrer por amor a Deus. Hoje, qualquer coisinha que acontece,
não quer mais fazer a obra do Senhor. Deus, amado, acrescentava. É Deus que trazia aqueles que eram salvos. Porque não somos nós, sabe, que encontramos, que chegamos a Deus. É Deus que achega a nós. Quando o Senhor, Ele fala, Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor é que nos alcança. É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é salvação, amados, é um dom de Deus, é a misericórdia de Deus na nossa vida. E é por isso que nós precisamos entender, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós olhamos nos cultos hoje, muita gente, tem igrejas que está lotada, não cabe mais gente, mas aonde está ali a manifestação do Espírito Santo? Onde está ali a obra de Deus sendo concluída? Onde está ali o amor? Onde está o perdão? Onde está, aqueles que vai buscar os que estão perdidos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão cegos espiritualmente? Eles precisam ser alcançados, e isso é a igreja, amados. Depende da igreja. Aleluia. Outra coisa que nós lemos aqui, sabe? Nós precisamos buscar do Senhor o discernimento, ou seja, ouvir a voz de Deus. Através da oração, da consagração, do jejum, nós estarmos na presença do Senhor, lendo a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. A verdadeira prosperidade é viver a verdade revelada de Deus, reconhecendo o amor e a compaixão que o próprio Jesus sentiu por toda a humanidade ao se entregar à morte de cruz. Oh, aleluia! Nós precisamos entender isso, amados. Você que está ouvindo essa palavra, se você entendeu e sabe que Jesus está voltando, a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador e anda nos caminhos dEle, aleluias, ele vai ter a sua salvação. Porque tudo aqui nesse mundo é temporal, amados. Aqui no mundo tudo vai passar, mas tem uma vida eterna que nos aguarda. E a palavra do Senhor fala que o caminho que nos leva ao céu é um caminho estreito, porque é um caminho de renúncia, é um caminho, amados, que nós precisamos lembrar que Jesus falou, aquele que quer seguir a Jesus tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Nós queremos muito de Deus, mas nós não queremos conhecer a Deus. E para receber de Deus, quando Ele fala, busca o meu reino, a minha justiça e as demais coisas, eu vou te acrescentar. Isso é palavra de Deus. Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar paz, sim, saúde. Ele tem vida abundante para nós, sim. Mas é necessário nós andarmos com o Senhor. Reconhecer a soberania de Deus com temor, tremor e obediência. Aleluia. Jesus te ama. Pense nisso. E Deus abençoe.